Romanos 12. Eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Diz assim: E portanto, irmãos, eu exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique a tua palavra no nosso coração. É sempre o que solicitamos, o que imploramos a Ti, a cada dia, a cada momento que nos colocamos nesse lugar, para ouvir a tua palavra, Pai. Que a tua palavra encontre-se no nosso coração, a nossa vida, e nós possamos, por meio dela, ser iluminados, tocados. O nosso coração, Senhor, que por muitas vezes torna-se empecilho, angustiado, preocupado, triste, abatido. Senhor, que nessa manhã possa ser conformado a Ti, a Tua vontade, moldado, Senhor, segundo a Tua boa palavra, possa ser vencido, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, opere sobre nós através do poder do Teu Santo Espírito, e saiamos daqui, Deus, resplandecendo a glória do Teu Filho e prontos para viver isso no mundo, para o Teu louvor. Nós choramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E João, dá som para cá, por favor. Irmãos, eu quero começar o sermão dessa manhã, tá show? Aguçando o seu coração e te fazendo algumas perguntas. A primeira delas é: você anela por Deus? Irmão, você verdadeiramente deseja conhecer a Deus? Você realmente anseia por ser cheio da presença desse Deus e manifestar a glória desse Deus no mundo? Realmente é isso que você busca imitá-lo? Será que você pode responder isso imediatamente a você mesmo? Se realmente você anela por Deus, tem desejo por Deus, se realmente você deseja conhecê-lo como Ele é, se realmente você tem anseio por ser cheio dessa presença e você deseja realmente imitá-lo. Será que você pode responder isso a você mesmo nessa manhã? E aqui eu tenho algumas outras perguntas para você, que compõem nesse primeiro grupo de perguntas. Você realmente quer ser liberto do pecado? Você quer vencer as inclinações e compulsões que te afastam de Deus? Você quer de verdade deixar de ser quem você é, vencendo esses impulsos e desejos e se ver completamente livre deles? Será que você também pode responder essa pergunta a você? Eu te apresentei 2 grupos de perguntas. O primeiro grupo sobre o seu real interesse e anelo por Deus. E o segundo grupo de perguntas, o seu real interesse e anelo por libertação pessoal. Veja bem, irmão, sem anseio por Deus, sem desejar a Deus realmente,
nunca existirá anseio por libertação pessoal. E sem o anseio de libertação pessoal, nunca teremos anseio verdadeiro por Deus. Isso porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Nosso anseio por Deus, por sua graça e amor, tende a aumentar e a se tornar em necessidades vitais, quanto mais reconhecemos que precisamos vencer o pecado. Deixa eu tentar fazer uma ilustração para deixar isso aqui um pouco mais claro. Imagine que você é alguém que tomou um barco para fazer uma viagem, está sozinho, e no meio dessa viagem você percebeu que tem um furo na embarcação. E com isso, percebeu que não há coletes, nem bote salva-vida. O barco começa a afundar e você vai ficar à deriva no mar. Suponha que para agravar a situação, que já está bem complicada, você não está perto de terra firme e você não sabe nadar. Em que grau de desespero você estaria? Em que situação você se encontraria? Tendo tempo, é possível que você estivesse a lutar com o barco, com a embarcação, tentando tirar dele alguma parte que você pudesse se agarrar e flutuar, né, com ela. Seja um pedaço de madeira, seja um assento. E naquela hora, naquele pouco tempo, você empregue toda a força que você tenha, talvez uma força sobre-humana, para arrancar um assento ou um pedaço de madeira daquela embarcação. Ainda assim eu te pergunto, em que grau de desespero você estaria? Se você já se afogou, ou já viu alguém se afogando, talvez você entenda melhor o que eu estou falando. Quando você está se afogando, você entra em uma desesperada luta por sobrevivência. O cérebro, ele parece que para de oxigenar, você não consegue pensar, você não consegue se tranquilizar. Você começa a lutar com a água, bate os pés desordenadamente, é por isso que você afunda. Você bate braços e você procura alguma coisa que precisa segurar. Quando o salva-vidas aparece, ele precisa te dominar, para que o seu desespero não acabe por afogá-lo também, né? Eu tenho duas experiências com isso. Tenho experiências com outras pessoas, já vi diversas pessoas se afogarem. Mas quando era criança eu estava em um lugar em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na Serra de Teresópolis. E o meu pai a gente estava numa cachoeira e o meu pai estava conversando com um primo dele, sentado na queda d'água. E eu pego uma prancha de bodyboard e subo em cima de uma pedra, sempre gostei de pular de negócio de pedra, e grito, pai, 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 ele não escuta e eu jogo a prancha. Claro, na correnteza, eu pulei quando a prancha foi, e eu me afoguei. Meu pai conversando não ouviu, meu pai era um excelente nadador, e quem me socorreu foi um senhor que pulou na água. Eu só lembro de duas coisas, ele tinha cabelo grande, né? Não era o Teles, e faltavam dedos nas mãos, disso eu me recordo, fora isso, nada mais. E eu fui socorrido, né? Não foi nada muito grave, mas cheguei a beber água e a provocar depois essa água. E você percebe que você está em completo desespero, né? O que fazer? Né? Agora de férias no Rio de Janeiro, né? A gente chega na praia da Barra da Tijuca
né, uma família gigantesca, né, tava eu, minha esposa, as minhas filhas, o meu primo, a minha prima, com os 3 filhos, e a minha mãe e o meu irmão, né, aquele negócio típico carioca da gente fazer a farofada na praia, né. Aí a Isabela está com a bandeirinha vermelha lá, aí ela e o primo dela, né, acham que aquela bandeira vermelha é a bandeira do Flamengo, não sei, é enfeite, e entram na água, pá. Né, eu não tinha tirado nem óculos, nem nada, daqui a pouco a Sara, pai, a Isabela e o Juan lá na água lá, eu só jogando tudo, entrando na água desesperadamente, ainda não estavam se afogando, mas iam se afogar, né? Aquela condição de você ver alguém em uma condição que você sabe que se acontecer, você não vai conseguir salvar, né? Graças a Deus, né, nada demais aconteceu, e no Rio de Janeiro tem uma coisa fenomenal que você não encontra em qualquer outro lugar, é salva-vidas na praia inteira, de ponta a ponta. Mas eu já vi cenas de salva-vida ter que quebrar a cara de alguém que está se afogando, dar um soco literalmente na cara, para que essa pessoa apague, para que ele consiga tirar da água, porque senão os dois vão se afogar. Esse desespero de quem está se afogando, esse anseio de quem está se afogando, que muitas vezes leva inclusive o outro que está socorrendo a se afogar, é esse mesmo anseio e desespero que você deve ter por Deus. Um desesperado anseio por salvação, por sobrevivência e por vida. Irmão, só entende isso quem consegue enxergar a própria condição de seus pecados. Só consegue enxergar o desespero, né, de precisar de Jesus quem, encontrando-se com Ele, encontrou-se consigo mesmo. Passou a enxergar quem Ele mesmo é. Nessa simples ilustração, o mar aqui seria o pecado. E nós, por vezes, muitas vezes, quase sempre, todo dia e continuamente, estamos a nos afogar nesse mar. Nós já nascemos se afogando, né? Já nos afogávamos na água da qual fomos preservados, naquela água da placenta. Mas geralmente queremos paliativos, um pedaço de madeira ou um assento que nos faça boiar. Esses objetos podem até nos impedir que o afogamento aconteça de maneira imediata, mas esses objetos não podem nos tirar da água. Lembre-se disso, irmãos, nós precisamos de algo maior, precisamos de algo mais forte, precisamos de algo com maior habilidade, algo que nos tire da condição que estamos. Afinal, né, somos seres terrestres e não aquáticos. E o perigo do mar não se resume ao afogamento. Podemos ser devorados por algum animal marinho. Não é apenas o fato de estarmos nos afogando. Podemos inclusive morrer de frio, hipotermia. Fomos criados para viver em terra firme. Assim foi o plano essencial e primeiro de Deus, criados unicamente para a glória dele, não para um mar revolto de pecado. E por favor, entenda que, embora seja simples a ilustração, ela tem um fim simplesmente de retratar o nosso problema em escaparmos desse mundo, em não nos conformarmos com esse mundo. Tem uma coisa interessante sobre estar à deriva no mar, ou mesmo estar em uma condição que possivelmente você possa se afogar. Aqueles que buscam sobreviver,
eles não se contentarão em ter algo para segurar. Eles querem sair daquela condição. Eu tenho diversas situações com o mar, muitas. Certa vez na praia, um primo meu estava em cima de uma prancha com pé de pato. Estávamos numa praia com bandeira vermelha. E ele começa a me chamar, Hugo, Hugo, Hugo. E eu entro, mergulho, vou lá e eu falo, Charlie, você está com a prancha. Ele, Hugo, eu não consigo sair. E se batia, e o Hugo, eu não consigo sair. Para sair, eu tive que amarrar o strap da prancha na minha cintura e a gente teve que nadar para o fundo. E ele ficava mais desesperado porque a gente estava entrando ao invés de sair. Porque estávamos dentro de uma vala. Eu falava para ele, bate o pé, bate o pé, bate o pé, porque senão a gente não sai daqui não. Aqueles que buscam sobreviver, eles não podem se contentar com a condição que estão mesmo segurando algo. Eles vão precisar fazer alguma coisa para sair daquela condição. Eles vão buscar sinalizar, gritar. Eles tentarão sair daquela condição. Eles devem lutar por sair daquela condição. Mesmo sabendo que em muitos casos, na maioria dos casos, fazendo essa ilustração aqui, aqueles que estão em uma condição de risco vão depender de algo mais forte, mais poderoso, de um navio, de uma embarcação, de alguém que tem habilidades e força para conseguir tirá-lo daquela condição. Mas ainda assim, ele não pode estar conformado e não pode se entregar a ela. No sermão anterior, no capítulo 12, fizemos uma breve introdução, no versículo 1 do capítulo 12, né? Fizemos uma breve introdução ao capítulo 12, mostrando que o apóstolo, depois de trazer grande ensino doutrinário, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele parte às questões práticas a partir desse capítulo 12. Romanos 12 nos exorta a vivermos essa grandiosa misericórdia, a misericórdia que foi apresentada desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Foi o que Paulo começou a nos ensinar no primeiro versículo, quando nos exorta, suplica a nós. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus. O que vem a seguir é que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso não é baseado na nossa própria força, mas isso só é possível pelo poder do Espírito, através das misericórdias de Deus. O meu desejo com o que vamos ver nessa manhã é que essa palavra, irmãos, encontre profundamente o seu coração e te leve a enxergar a grandeza, a beleza dessas misericórdias que nos são oferecidas em Cristo Jesus. Que possamos entender o que o Senhor requer de nós quando nos exorta por suas compaixões a oferecermos o nosso corpo e, consequentemente, a não nos amoldarmos, conformarmos ao esquema desse mundo. É o que temos no versículo 2, quando ele diz: e não vos amoldeis ou conformeis, depende da tradução, ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu entendo que essa primeira parte do versículo 2, não vos amoldeis ao esquema desse mundo, é um chamado à não acomodação. Paulo usa aqui um tom imperativo que denota algo que deve ser feito imediatamente e sempre, e continuamente. Nós, seres humanos, somos imitadores por natureza. Nós falamos isso há pouco na escola dominical.
Gostamos de copiar, né? Nos inspiramos em jeitos, em trejeitos, em práticas, em gostos alheios. Parece que sempre estamos necessitados de algum modelo para que possamos copiar. É o que o René Girard chama de teoria mimética. Nós temos aprendido na escola bíblica que os nossos desejos são mediados. Não desejamos nada de maneira original. Tudo que desejamos, tudo que queremos, nos foi apresentado por alguém. Sem que sejamos instigados por um mediador, não há desejo. A questão aqui é que os nossos mediadores, que muitas vezes, os mediadores, aqueles dos quais queremos imitar, dos quais nós tomamos para imitar, estão mergulhados em pecado, são caídos e vivem vida contrária a Deus, são modelos corruptos. No final das contas, irmãos, só existem dois modelos. O modelo deste mundo, muitas vezes de homens corruptos, envenenados por cobiça, por inveja, por ira, por vanglória, por luxúria. E o modelo da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Ou imitamos um, ou imitamos outro. Ou nos achegamos a um, ou nos achegamos a outro, ou servimos a um, ou servimos a outro. Se anelarmos verdadeiramente por Cristo, devemos imediatamente nos despir de todos os esquemas mundanos. É isso que o texto nos ensina. De todas as formas de mundanismo que abraçamos e que por vezes nós estamos completamente em submissão. Elias, lá em 1 Reis 18, quando estava no Monte Carmelo, antes de oferecer sacrifício e orar ao Senhor, ele faz uma denúncia e uma provocação e um questionamento aos irmãos, né, a Israel que está ao redor dele. Elias diz o seguinte: olha, até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segue-o. O povo, porém, não respondeu nada. Não é bom que andeis em dois pensamentos. Tiago, escrevendo a sua epístola, confirma e fala a mesma coisa. Não é bom que estejamos divididos em dois pensamentos. Paulo estaria aqui apresentando a mesma coisa, a mesma questão. O cristão não pode estar dividido, não pode viver entre dois mundos. Sendo cristão e apresentando hábitos e costumes enraizados no mundo, sendo cristão e sendo moldado pelo mundo. Não podemos ter dois senhores, Jesus disse isso. Não podemos viver em dois mundos. No primeiro versículo, no versículo 1, ele nos disse que devemos, nos exorta a isso, pelas misericórdias divinas, apresentar o nosso corpo como sacrifício. Agora, no segundo versículo, ele diz que não devemos ser modelados por padrões mundanos. Não vos conformeis ou não vos amoldeis. Existe um tipo de forma mundana, intramundana, ou molde, forma, molde, modelo,
que quer sim forjar a nossa vida, que quer modelar a nossa vida. Em Romanos 8, isso, nada do que nós lemos em Romanos, em qualquer um dos capítulos de Romanos, está isolado de qualquer outra coisa que Paulo tenha pensado ou ensinado mesmo dentro do mesmo livro. Então isso que ele está nos dizendo agora, olha, sacrifiquem o vosso corpo, apresentem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o vosso culto racional, e não se moldem aos padrões, aos modelos, à forja desse mundo. Em Romanos 8, versículo 5, ele diz, olha, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Assim, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. O tipo de Senhor que temos modela a vida que temos. Se somos escravos do pecado, se temos como Senhor o pecado, a nossa vida será uma vida de pecado, uma vida de inimizade contra Deus. Se temos uma vida debaixo da graça, essa vida será em conformidade aos aspectos da graça. Você se torna aquilo que adora. Ou um servo de Deus, filho de Deus, ou um servo do diabo, filho do diabo. Não vos conformeis. Existem formas, modos, que vêm externamente contra nós, tentando nos modelar. Modelar a nossa forma de pensar, o que nos levaria a agir de tal maneira. Irmãos, isso é tão sagaz e isso é tão sério, porque a ação do diabo sobre o mundo é algo terrível e que nós não podemos fechar os olhos para aquilo que o diabo está fazendo no mundo, agindo no mundo, pervertendo a verdade, fazendo com que cada vez mais tenham amantes da mentira. Que se apegam a essa mentira e lutam por essa mentira. Mas é claro que os que escravo da carne são, para a carne viverão. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, buscam as coisas da carne. Aqueles que têm a mentalidade da carne, literalmente, se tornarão inimigos de Deus e não poderão estar sujeitos à lei de Deus. Mas olha só, irmão, é possível que depois de ouvir todas essas coisas, alguém ainda venha pensar não ser moldado por padrões mundanos, que não tem em sua vida práticas mundanas, e querendo justificar-se, venha perguntar, por que nós não podemos ser moldados por coisa nenhuma do mundo? Há uma declaração muito conhecida, na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15, João, o discípulo amado, disse o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. Porque tudo, olha só, tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. É como se tivéssemos Deus falando assim: meu filho, esse desejo carnal, essa cobiça dos olhos, essa volição pelos bens, isso não é algo que vem de mim, não. Isso é algo que vem do mundo. Porque diria-nos o Senhor, e Ele nos diz isso realmente através da Escritura. Eu disse para vocês, olhem para os pardais, olhem para os lírios dos campos, olhem para os animais no mundo inteiro. Não cegam, não plantam, mas eu os sustento. Vocês valem mais do que pardais. Por isso, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, isso deve estar, né, firme no nosso coração. Porque tudo que há no mundo é desejo da carne, dos olhos e orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero destacar uma única expressão aqui, que é amor, ágape ou agapau. Se alguém ama o mundo, isso significa, isso quer dizer, se alguém recebe com alegria, se alguém acolhe, se alguém gosta muito, se alguém tem, se alguém ama ternamente o mundo. Ou seja, veja bem, se alguém está satisfeito, contente com essas coisas, o amor do Pai não está nele. Tá bom, irmão, não vamos dar uma de pessoas idiotas e imbecis, não, porque nós não somos. Diga quem pode realmente dizer que não tem afeição pelo mundo. Quem realmente de nós pode dizer, não, eu não tenho. Eu não tenho volições, desejos, anseios, os meus olhos não cobiçam, o meu coração não quer. Quem realmente? É o que Romanos 7 nos ensina, nós não temos para onde correr, há pecado em nós. Mas também, e por isso, olhando para quem somos, reconhecendo quem somos, ouvindo tudo isso e falando, pelo amor de Deus, eu estou ouvindo quem eu sou. Ele não está falando de A, de B, ele está falando de mim, né? Isso aqui, Paulo está falando de quem eu sou, de como eu ajo. Eu sou assim. João, quando está falando daqueles que amam o mundo, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, é exatamente o que acontece comigo, porque eu tenho volições, eu tenho desejos, eu tenho anseios pelo mundo. Eu quero. O mundo passa e todos nós sabemos disso. Amar quer dizer receber com alegria, acolher. E quando nós não acolhemos, se isso se aplica a nós, irmãos, é porque nós estamos rejeitando o amor de Deus. E isso se aplica a nós. É fato que por nós mesmos o amor do Pai nunca estaria em nós. Por nossa própria força e desejo, o amor do Pai
nunca estaria em nós. Graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá. Mas isso não quer dizer que uma vez sabendo disso eu posso continuar ansiando e desejando e querendo e amando e buscando. Não. Porque no mesmo lugar aonde a Escritura nos ensina que, portanto, já que somos fracos, já que nós não conseguimos, já que o pecado habita em nós, nós temos Jesus Cristo, do qual morreu em nosso lugar, vencendo o pecado, nos libertando, nos perdoando. De maneira que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E usando a interpolação que está em algumas Bíblias, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que não se apegam, para aqueles que lutam contra. Paulo está escrevendo a uma igreja. E supostamente, se fosse assim, a igreja não deveria nem cogitar. Mas Paulo está falando de algo que ele sabe que é real para cada um de nós. O apego às coisas intramundanas, o apego às coisas daqui, do agora, do já. Em Hebreus, no capítulo 11, quando lá fala dos heróis da fé, no versículo 13, diz o seguinte: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas. Coitado do Marquinhos Gomes, né? Não morrerei enquanto eu preciso. Não podia deixar passar. Mas tendo em vista e acolhendo de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só, eles morreram e não receberam a promessa, mas viram de longe. E ver de longe lhe encheu o coração. E ver de longe lhe trouxe contentamento. E ver de longe, os fizeram acolher a promessa, mesmo sem receber. E por quê? Porque sabiam que não eram daqui. Declararam ser estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aí então o escritor continua: os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, daqui do mundo ou da terra, teriam oportunidade de voltar. É como a mulher de Ló, que recebendo o livramento de Deus, estava tão apegada ao aqui, a honra, a glória dos homens, que não resistiu e pensou em voltar. Chorou pelo que deixou, lamentou pelo que estava sendo perdido, em vista daquilo que estava recebendo. Mas nós, seres humanos, não somos assim, né? Uma vez que as portas se fecham, que as coisas dão errada, no momento que a gente passa por situações adversas, imediatamente nós cegamos, dá um branco, uma amnésia, e a gente esquece de tudo aquilo que nos foi prometido e conquistado na cruz, e nós simplesmente ignoramos tudo que já de bom recebemos de Deus. Por exemplo, algo que é irrevogável, a salvação. Então nos deixamos abater, entristecer, fadigar, desanimar, com coisas completamente triviais, superficiais, que não deveriam sequer fazer cosquinha na gente. Se eles estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar.
Nesse caso, quando o texto de Romanos 12 nos diz, não vos amoldeis a esse mundo, o que ele quer dizer por mundo? É importante entendermos que ele não está se referindo ao universo físico, né? Quase sempre o uso da expressão mundo, cosmos, é uma referência à vida e atividade, né, que está relacionada à queda, que por sua vez, nesse caso, o mundo, e essa vida relacionada à queda, está ligada ao diabo. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, a Bíblia fala o seguinte, olha, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto, nos quais o Deus deste século, mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Temos a referência ao Deus desse século, mundo. Em Efésios 2, um texto sublime de Efésios, no versículo 1 diz assim, e ele nos vivificou, quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora habita nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos. Talvez então você comece a entender aqui porque nós não podemos ser moldados pelo mundo, né? Porque não podemos ter uma mente influenciada pelo mundo. O que há em uma mente influenciada ou moldada pelo mundo, irmão? O que se encontra em uma mente que foi moldada, forjada, modelada, influenciada pelo mundo? O que tem nessa mente? Você sabe? Vou te dizer. Imoralidade, impureza e indecência. Idolatria e feitiçaria. Rivalidades e ciúmes. Ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja. É isso que tem numa mente modelada pelo mundo. Numa mente modelada pelo mundo tem bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. É por isso que o cristão ele não pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, de qualquer jeito. Contra as quais vos prevenimos, como já vos preveni antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você pode ler isso em Gálatas 5, do 19 ao 21. De onde vem a influência do mundo? Como o mundo nos molda? As pessoas às vezes estão interessadas em saber de onde vem o ataque do mundo. E na maioria das vezes elas são infantis quando querem saber disso. Porque no geral elas acreditam que o diabo ataque numa única frente, de uma única forma. Como se houvesse uma única maneira do diabo capturar pessoas. Se você já leu Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, você entende muito bem do que eu estou dizendo. Você entende muito bem o que eu estou falando. Se você não leu e não está entendendo, vai ler. As pessoas querem saber
se o problema está em alguma coisa específica. Ah, qual é o problema? Como é que o mundo me molda? É através da música? É através da amizade, é através da diversão, da roupa, da literatura, dos jogos, da televisão? Me diga aí como é que é para que eu possa me prevenir. Como se a forma de se blindar contra isso fosse tão somente desligar um desses itens, né? Você desliga e você está blindado contra o mundo. Quem pensa assim é porque de fato não conhece o próprio coração, né? Quem pensa assim é porque, de fato, ao se olhar no espelho, só conseguiu ver o seu próprio reflexo, né? E não olhou no fundo dos seus próprios olhos para enxergar a sua própria alma. Quando o apóstolo diz, não vos amoldeis a esse mundo, ele não está aqui tentando aplicar isso em uma única forma ou uma única prática. Assim como a extensão do cosmos é maior do que a nossa capacidade visual imediata, a extensão desse mundo espiritual, desse cosmos, é muito maior do que a gente possa descrever de maneira imediata. Então não é sobre, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas então você pergunta, tá, então não estou entendendo nada. Então do que eu devo me separar? Se a expressão mundo é tão abrangente como é que eu vou entender isso? Contra o que eu estou lutando? O que é que eu não posso deixar me moldar? Lucas capítulo 14, verso 26, diz assim, olha, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos ou irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou se esse texto estivesse em Mateus, ele diria, não é digno de mim. Nesse caso, irmão, devemos nos afastar de tudo o que é contrário a Deus e ofende Deus. Tudo. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que envergonha o santo nome de Deus que nós carregamos. Tudo que coloca em xeque a nossa identidade cristã. Tudo que faz do nosso coração prisioneiro de vícios e de desejos infames. Tudo que se coloca entre nós e Deus. Isso inclui, como Jesus disse em Lucas, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer atividade, qualquer anseio, tudo que se coloca entre nós e Deus, nos impedindo de vê-lo, amá-lo e obedecê-lo, tudo. E aí a gente precisa olhar bem a fundo para a nossa vida, para o nosso próprio coração. Reflita sobre suas palavras, seus sentimentos, reflita sobre suas próprias atitudes, pense sobre o que tem moldado a sua vida, seus impulsos, o que tem moldado o seu temperamento, o seu caráter. Reflita sobre as coisas contrárias a Cristo que estão presentes agora na sua vida, das quais você tem empregado tempo e esforço desnecessário. Nunca haverá progresso espiritual em sua vida. Nunca haverá. Nunca haverá.
nunca, 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 nunca haverá progresso espiritual na sua vida. Se você continuar assim, nunca. Se você continuar sendo moldado pelo mundo, cedo ou tarde, você estará completamente submergido, tragado por esse mar de pecado. Eu concluo essa mensagem, esse sermão, voltando a refletir sobre aquela analogia inicial do homem, o mar, estando ele à deriva, abraçado com um objeto flutuante. Ele, ou nós, precisamos ser tirados daquela condição. Para isso, irmãos, precisamos de algo maior, mais poderoso do que nós, mais forte. Sem o socorro externo, ele ou nós continuaremos à deriva. Sem o socorro que vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, nós continuaremos a perambular, moldados pelo mundo, afingidos pelo mundo, afogados pelo mundo. Essa única frase, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, precisa nos levar a uma única conclusão: que nós precisamos de Jesus agora, já, imediatamente. Vamos orar. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra nessa manhã, que penetrou nosso coração e nossa mente, produza frutos gloriosos para a Tua glória. Que as amarras imediatas do pecado e os terríveis resultados dessas amarras possam ser completamente desfeitos e lançados para longe de nós, pelo poder do Teu Espírito. Nos faz enxergar, Deus, a maravilhosa glória, a graça que nos está sendo oferecida em Teu Filho Jesus, e não rejeitá-la, e não abandoná-la, mas amá-la. Que nessa água possamos nos banhar, mergulhar, nos lavar, e dessa água que flui da Tua palavra, sermos completamente transformados e moldados por Ti. Se no coração dos meus irmãos e irmãs, se no meu próprio coração, ó Deus, há influências e poderes malignos que estão atuando sobre nós, nos afastando de Ti, da Tua palavra, impedindo-nos de termos uma mente transformada e experimentarmos a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Primeiramente, nos perdoa, Deus, e nos liberta desse mal completamente, para sempre, em nome de Jesus, o Teu Filho. É o que nós oramos, ó Pai. Amém.